1 Samuel 17:45, lá no Velho Testamento. No Velho Testamento. Não é porque eu desisti. Ó, se posiciona. Então, lá em 1 Samuel, irmãos, 17:45, tá aí? Tá na Bíblia. Ali, a palavra do Senhor diz assim para nós. 17:45. Está escrito assim: Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Porém, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tenhas afrontado. Irmãos, essa palavra é muito conhecida, né? Essa passagem da Bíblia. Creio que os irmãos todos conhecem ali quando Davi ele foi enfrentar aquele filisteu, aquele gigante, porque a Bíblia diz que ele tinha quase 2 metros de altura, então era realmente um gigante mesmo. E Davi foi ali, irmãos, um menino, né, com uma vida pacata. Não era muito pacata, porque ele tinha matado o leão e o urso, né? Para quem mata um leão e o urso não tem uma vida muito pacata, né? Mas Davi era um menino, a Bíblia diz que ele era ruivo, de pequena aparência. Então Davi não era esses meninos que a gente vê hoje de 12, 13 anos, muito grande, muito alto, né? São quase um homem. A Bíblia diz que ele era ruivo, ele era de pequena aparência, então ele era pequenininho mesmo, magrinho, né? Ele era miudinho, como diz. E ali, ele é acostumado ali a cuidar das ovelhas, uma vida, irmãos, totalmente pacata. E ele vai enfrentar aquele filisteu. Ele vai enfrentar aquele gigante de quase 2 metros de altura. Pense, um gigante na sua frente. 3 metros. 3 metros de altura. Era muito grande. Aquele homem. Então, irmãos, ali Davi pegou as armas, ele pegou a funda, ele pegou as pedrinhas. E ali ele não começou a questionar as armas daquele gigante. Porque se ele começasse a comparar, irmãos, vou ver como é que vai ser. Ele ia perder já no começo. O cara tinha um escudo, o cara tinha ali uma espada, o cara tinha quase 2 metros de altura. Pense, irmãos. Sabe, quem não crê na palavra do Senhor diz que isso é historinha de conto de fada, historinha imaginária. Um menino, umas pedrinhas na mão e uma... O pastor me mostrando 3 metros de altura. Muito grande, né? E o menino ali com as suas pedrinhas, com o seu estilingue ali, com a sua funda, né? Então, assim, as pessoas dizem, né? Mas será que é verdade? Será que não é imaginário? E a gente até entende, porque é difícil mesmo, é só Deus. Mas Davi, irmão, se posicionou. Ele disse: eu pego as minhas pedrinhas, eu pego a minha funda e eu vou contra esse gigante. Glória a Deus. Contra esse gigante que tem afrontado Aleluias. Israel, o exército de Israel. Eu vou contra esse gigante. E aquele menino ali vai, irmãos, e mata aquele gigante e arrebenta a cabeça daquele gigante. Pense, aquele menino. Só que Davi se posicionou. Ele disse: eu pego as minhas pedrinhas, eu pego a minha funda. O rei ali até tentou dar uma armadura para Davi, mas Davi disse que não era com ele. Nem servia aquelas armaduras para ele. Então ali Davi entendeu que a arma dele era aquela funda, era aquelas pedrinhas, mas era no nome de quem ele estava indo. Glória a Era Deus. a posição que ele tinha tomado, irmãos. A posição que Davi tomou. Mas você sabe por que Davi se posicionou? Porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Quando você não conhece, você fica em dúvida. Quando você não conhece, você não se posiciona. Eu não conheço, eu não sei se é verdade, se é mentira. Eu não posso tomar uma posição daquilo que eu não conheço. Eu não posso tomar uma posição daquilo que eu não sei. Então, irmãos, Davi ali, ele se posicionou. Se você não conhece, se você não estuda a palavra, se você não conhece o teu Deus, você não consegue se posicionar. Você sempre está em cima do muro. Você sempre está em dúvida. A pessoa cai, levanta, sai da igreja, desvia, volta de novo. Porque ela vive em dúvida. Ela não conhece. Ela não tem intimidade. Davi, ele conhecia o Deus. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele sabia no nome de quem que ele estava indo.
Então, irmãos, quando você não conhece, não tem como você se posicionar. Por que nós nos posicionamos agora nesse momento tão difícil, tão crítico da política? Porque você conhece. Você foi lá, pesquisou e olhou e falou, ó, peraí, esse partido não. O PT não. Ele vai contra todos os meus princípios. Ele defende a liberação da droga. Ele quer que o aborto seja legal. Ele vai contra todos os meus princípios. Aí as pessoas dizem, não, mas o cristão não pode se meter em política. Mas e quando está afrontando o meu Deus? Mas e quando está indo contra todos os meus princípios? Eu vou contra ele sim. E nós temos que tomar posição sim, irmãos. E eu estava falando hoje com a minha mãe, e você vê como é um partido demoníaco. Você sabe que eles fazem reunião lá onde a minha mãe mora, que tem as escolas ali, tem muita coisa lá. Então eles fazem reunião com o pessoal. E você sabe o que eles colocam ali no pessoal? Muito medo. Eles falam, cuidado, cuidado, porque se o PT não ganhar, vai mandar todo mundo embora daqui, vai fechar tudo isso aqui, vai acabar com tudo isso aqui. Então, irmãos, quando eles não conhecem a palavra, eles têm medo. Quando eles não conhecem, eles não servem ao Deus que nós servimos. Eles têm medo. Porque o diabo ali está usando o medo para afrontar eles. Está usando o medo ali naquele lugar. E todo mundo com medo, defendendo um partido que talvez até vai contra. Algumas pessoas ali não aceitam tudo que é posto ali. Mas o medo, irmãos, o medo não deixa eles se posicionar. E sabe por que eles têm medo? Porque eles não conhecem o Deus que nós servimos. Então eles não se posicionam. Eles têm muito medo. E aí eu estava falando para ela, não, as coisas não é bem assim. Quando alguém perguntar para você, né, explique, fale. Eu estava falando com ela. E ela disse para mim, realmente, nessas todas as reuniões que eles fazem aqui com nós, eles querem colocar muito medo em nós. Ó, vai jogar vocês na rua, ó, vocês vão sair aqui da fazenda, ó, vai acabar com tudo isso, cuidado. Então, ali a estratégia que eles usam, irmãos, como são umas pessoas muito simples, pessoas assim que têm até acesso, porque lá tem internet, tudo, tem TV, mas pessoas que, como trabalham na roça, eles ocupam muito pouco tempo deles, né, com celular, com computador. Então, são pessoas muito simples, e ali eles usam a estratégia do medo com eles. Medo do que vai acontecer, medo do futuro. E é ali que eles passam naquelas reuniões ali. Mas eu creio, né, irmão? Se Deus tem um propósito. Deus que levantou esse homem. E eles falam assim, nossa, ele é o Salvador? Não, o Salvador é Jesus Cristo. Mas Deus levantou ele como homem de Deus. Né? Esse Bolsonaro. Se ele vai fazer ou não, não sei. Daqui 4 anos a gente pode mudar de ideia. Mas nós não podemos eleger um partido que vai contra tudo que nós cremos. Não podemos eleger um partido que vai contra tudo que a Bíblia diz. Não tem como, irmãos. Então, quando você não conhece, você não se posiciona. Quando você não conhece, você não se posiciona. Davi ali, ele se posicionou porque ele conhecia. E sabe qual que é a tua primeira arma para você se posicionar? É você conhecer. É você conhecer o Deus que você diz que serve. Glória a Deus! É você ler a palavra. É você se alimentar de pregação, irmãos. Quanto mais você conhece, mais você ama. E quanto mais você ama a Deus, mais você se posiciona. Porque você entende que você ama a Deus e você se posiciona. Você tem um posicionamento quando você ama Ele verdadeiramente. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluias! Então, irmãos, Davi, ele conhecia. Ele sabia. E a primeira arma é o posicionamento. A primeira arma é você se posicionar e dizer, eu conheço o Deus que eu sirvo. Se você quiser conhecer, eu te falo. Porque as pessoas nos questionam quando você se posiciona em muitas áreas da tua vida. Você vai encontrar assim inimigo. Se Jesus não agradou todo mundo, quem dirá nós? Quando você toma uma posição, irmãos, num momento talvez seja triste, num momento seja angustiante tomar a posição. Mas quando você entende que lá na frente você vai colher muita coisa boa daquele posicionamento que você teve. Você vai colher muita coisa boa para você. Irmãos, eu não te digo que é tudo como ferro a fogo, não é isso. Mas é tão difícil falar com uma pessoa que tudo ela tem dúvida, tudo ela não sabe, né? Tudo ela não decide.
E o Senhor falou muito comigo, o Senhor fala todos os dias. Era muito difícil de me posicionar. Deixa pra lá, deixa que fique pra lá. E quando a irmã Jaqueline falou ali, eu recebi aquela palavra naquele momento. Porque nós temos que posicionar. Eu pensava assim sempre comigo, deixa pra lá. Eu vou deixar pra lá porque eu vou ignorar, né? Eu vou ignorar a pessoa, eu não vou responder. Não, Deus diz que nós temos que nos posicionar assim. Dizer, não é desse jeito. Não é do jeito que você está falando. Não é, a palavra de Deus não diz que é assim. A palavra de Deus não diz que é isso. Então, tomar um posicionamento na vida. Amém. Né? Eu amo o pastor por muita coisa, mas uma das coisas que ele me agrada é quando eu falo alguma coisa para ele, ele fala, tá, vamos fazer, vamos resolver. Ou ele diz na hora, não dá, não tem como. Sabe, na hora tem uma posição, já resolve, não dá, não adianta você falar que não vai conseguir fazer agora. Sabe, toma uma atitude, não fica, será? Né? Como é difícil você falar com alguém assim, irmãos. Eu sei que às vezes é personalidade, eu sei que às vezes a pessoa não tem o conhecimento que nós temos, mas como é difícil, né? Você falar com a pessoa que sempre está em dúvida, ela nunca se posiciona por dó, por medo, por vergonha ou por não saber, né? Ela nunca toma uma posição, então ela sempre está em dúvida, ela sempre não sabe, e é difícil você conviver com esse tipo de pessoa, né? E quando nós nos posicionamos, irmãos, quando nós posicionamos, temos uma posição. Quando a gente vê ali na Bíblia, você vai buscar na Bíblia, e você vê que muitos homens e muitas mulheres de Deus ali, quando se posicionaram, saíram vitoriosos. Talvez no primeiro momento vai ser difícil, talvez no primeiro momento vai trazer choro, dor você se posicionar. Irmãos, como é difícil o jovem, o adolescente se posicionar. Às vezes uma pessoa mais velha, ela nasceu num lar cristão, ela conhece toda a palavra, mas ela não consegue se posicionar e dizer não para droga, não para bebida, porque ela tem medo, principalmente o adolescente que está começando ali na vida, ela tem medo de ficar sem amigo, ela tem medo de ser muito careta e ficar sem namorada, ela tem medo da vergonha na escola, então ela vai fumar, então ela vai beber, então ela vai usar droga, porque ela não consegue se posicionar, irmãos. Às vezes a imaturidade da adolescência, realmente da juventude, né? É muito difícil se posicionar. Mesmo sabendo que algo está errado, ela não consegue dizer não. E aí, como diz, né? A mãe sempre dizia para nós, cuidado, que se você andar com porcos, vai demorar um pouquinho, mas você vai comer lavagem. Você vai andar tanto com eles, que de repente você vai estar comendo lavagem junto. Né? E a pessoa diz, não, mas não me influencia, não tem nada a ver esse negócio de má amizade. Tem sim, irmãos, a influência. Fique um mês andando com alguém que só fala palavrão, se você não vai estar falando palavrão também. Fique um mês ali grudado na pessoa que só murmura, senão você não vai estar murmurando também. Então influencia muito, irmãos. É claro que nós temos que trabalhar, nós temos que fazer tantas coisas. E às vezes as pessoas do nosso convívio nem todos são cristãos, né? E a gente precisa se moldar e precisa conviver. Mas tem horas e momentos na nossa vida que nós precisamos nos posicionar, irmãos. Não tem jeito. Eu trabalhava fora e eu batia cartão ponto. E aí era uma bagunça. Um batia para o outro, um saía para o almoço e voltava à tarde. Um batia meia hora depois, outro batia, chegava correndo e batia o cartão da outra pessoa. E toda vez que eles me pediam, eu falo, não, eu não vou bater o cartão para ninguém. Eu vou bater no meu horário, se eu chegar atrasada não tem importância. Vou perder aqueles 10 minutinhos. Se eu ter que chegar, ter que ir embora mais tarde, eu também vou bater no horário certo. Porque ali eles não gostavam que fazia hora extra. Então às vezes você estava fazendo para ajudar. E ainda você era chamado na sala de reunião para eles não terem que pagar a tua hora extra. Porque eles falavam que nós ficávamos enrolando para passar o cartão mais tarde para receber a hora extra. Então eu dizia, não, eu vou terminar o que eu tenho que fazer, eu vou bater na hora certa. E se me perguntarem, eu falo, eu estava trabalhando, eu estava fazendo tal coisa e depois eu ia bater o cartão. Então eu bati realmente mais tarde.
Mas ali eu tinha que me posicionar, irmãos. Eu não podia viver uma vida na igreja e outra lá no trabalho. Mentir. Chegar mais tarde, bater o cartão. Então eles revezavam. Um chegava atrasado 20 minutos num dia. E dormia esses 20 minutos, ou ficava na rua, não sei. E o outro pegava os 2, 3 cartões e batia. E daí cada dia era dia de um. Que chegava esses 20 minutos, meia hora atrasado. E o outro batia os 3 cartões. E eu orava e falava, e eles falavam, Clarice, você não vai falar? Eu falava, não, eu não vou falar nada. Mas eu não vou fazer. Não, eu não vou entregar vocês para ninguém. Mas eu não vou fazer, eu tenho a minha posição. Né? Eu vivo uma vida diferente que vocês sabem muito bem. Mas ali não demorou muito tempo, irmãos. Que eles colocaram uma câmera ali, o pessoal descobriu, deu aquele maior alvoroço. Alguns foram mandados embora, outros tiveram ali algumas disciplinas, por uma coisa boba. Mas eu me posicionei. E aí quando aconteceu todo aquele alvoroço, tinha gente chorando, tinha gente que foi mandada embora, que tinha tempo de empresa. Eu orei a Deus e falei, Deus, vale a pena se posicionar. Deus, vale a pena tomar uma posição. Deus, vale a pena, Senhor, viver na Tua palavra. Glória a Deus. Deus. Vale a pena se posicionar, Senhor, nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Aleluias. Porque eu sempre digo, irmãos, que as coisas grandes, às vezes a gente não deixa passar, mas a gente deixa passar as coisas pequenas. A gente não se posiciona nas coisinhas pequenas, e é assim que o diabo vai minando, e é assim que ele vai enchendo os nossos corações. E é assim que ele vai deixando nós longe de Deus. Irmãos, Satanás, ele não está brincando de roubar, de matar e destruir. Ele é obstinado por isso. E ele não desiste nisso. E quando nós não nos posicionamos, nós damos legalidade. Quando nós não tomamos uma posição, nós damos legalidade. O diabo fala, ó, essa daí não tem palavra. Ó, essa daí vive uma vida na igreja e outra lá fora. Quando você não toma uma posição, irmãos, quando você não se posiciona naquela situação, dizer, eu não sei se eu vou perder ou se eu vou ganhar, mas eu vou me posicionar. Mas eu vou tomar uma posição. Eu não bebo, eu não fumo e eu não uso droga. E eu vou tomar a minha posição. É muito complicado quando a gente trabalha, porque as pessoas não entendem. Muitas vezes nós temos muito confronto, irmãos. Porque eu trabalhava e na sexta ali eles saíam para tomar chopp. E aí ela falava assim, Clarice, mas não precisa tomar chopp. Vai lá comer só um lanche, só para você sentar com nós. O que é isso? Não sei o quê. Eu dizia para ela, principalmente na sexta-feira que eu tenho culto, jamais eu vou deixar de ir no culto para estar no shopping. Jamais. E ali eles entenderam, irmãos, a minha posição. Com carinho, sem ser chata, sem querer brigar com todo mundo, mas eles entendiam a minha posição. Glória a Deus. Porque quando eles precisavam, aí eles vinham chorando e falavam, essa ora por mim, pede para o pastor orar por mim, coloca meu nome lá no caderno de oração. E eu falava para eles assim, era meninada, muito menina mesmo, muito jovem. Eu falava, vocês não aprendem, né? Sofre, não aprendem, não muda, né? E aí quando eu tinha ali um tempinho, quando eu tinha uma chance, eu falava de Cristo para eles. Eu falava, ó, por isso que eu me posiciono, por isso que a minha vida é diferente, por isso que acontece diferente na minha vida, porque eu tenho uma posição. Glória a Deus. Eu acho que eu não vou agradar todo mundo. Aleluias. Mas eu preciso me posicionar, irmãos. E a igreja do Senhor, irmãos, é muito triste, ela está inchada. Ela não está cheia, ela está inchada, irmãos. As pessoas não tomam posição. As pessoas brincam de ser crente. As pessoas brincam de viver na igreja. Tem pessoas que chegam para mim e falam, Clarice, mas eu gosto de Deus, eu oro, eu gosto do louvor, mas eu não gosto muito da pregação. Cansa demais, dá sono. Mas como assim? Você não gosta da palavra do Senhor? Você não gosta de se alimentar? Você não gosta de aprender o melhor do Senhor? Então, irmão, você vê uma igreja que está inchada. Você vê pessoas ali que não tomam posicionamento. Eles vão aonde a banda vai. Eles vão onde tem mais gente. Onde tem mais gente eu vou ali. Onde tem mais gente eu vou ali. Né? Então, as pessoas não se posicionam. E nessa noite, irmãos, nessa noite, Deus quer que nós nos posicionamos.
E quando você toma uma posição, é porque você conhece. Sempre que você está em dúvida, a palavra do Senhor, vai lá buscar, vai lá ler, vai lá estudar. Porque se você não está conseguindo se posicionar, é porque você não conhece. É porque você está em dúvida, é porque você não tem certeza. Então vai lá e busca a palavra do Senhor. Glória a Deus. Se posiciona, irmãos. Conheça o Deus que você serve. Conheça o Deus profundo. Gaste tempo. Tenha intimidade. Se você não gasta tempo, irmãos, se você não tem intimidade com Ele, não tem como você se posicionar. E você só consegue isso quando você gasta tempo com Ele. Quando você gasta tempo na presença dEle. Aí você conhece realmente o Deus que você serve, irmãos. Mas um segundo ponto, nós precisamos assumir a nossa posição diante do mundo espiritual. Nós precisamos saber que existe sim um mundo espiritual. Você imagine crente que não acredita no diabo. Crente que diz assim, meu Deus, mas vocês falam muito do diabo. Mas quem que é o nosso inimigo? Com quem que a gente luta? Com quem que é a nossa luta diária? Irmãos, nós precisamos entender a nossa posição no mundo espiritual. Temos que saber quem nós somos em Cristo. Você sabia que você tem direito e você tem privilégio decorrente da autoridade que Jesus, você conquistou na cruz do Calvário quando Jesus morreu ali. Glória a Deus. Você tem direito e você tem privilégio. Aleluias. Você posiciona. Quando você diz sim, porque irmãos, Jesus morreu por você. Você é povo escolhido. Você é a nação santa. Você tem privilégio, sim. Você pode expulsar demônios, sim. Glória a Deus. Você pode pisar em serpentes e escorpiões. Aleluias. Você tem autoridade para orar pelo enfermo, irmão. Quando você toma uma posição. Quando você é posicionado, irmãos. Você tem autoridade. Você pode sim pisar em serpente, em escorpiões ali. A palavra do Senhor diz ali em Lucas 19. Aleluia, glória a Que Deus. o Senhor nos deu Santo é teu nome. irmãos. Uma igreja que não sabe os direitos, não sabe o privilégio que ela tem, não sabe os privilégios, vive chorando, vive churumingando, não tem uma posição, não consegue ser forte, não consegue se firmar, irmãos, não entende os direitos que ela tem, o privilégio que ela tem. Nós temos sim autoridade para expulsar demônio. Você tem autoridade sim, quando você vê que a coisa está diferente ali onde você está, ou no teu trabalho, ou na tua casa, que você vê que não é físico. Glória a Deus. Você vê que a coisa está estranha e é espiritual. Você fala, peraí, isso aqui não é normal, isso aqui está muito estranho. Eu tenho autoridade, eu me posiciono, eu conheço a autoridade, eu conheço o privilégio que eu tenho. Então eu tenho autoridade sim para expulsar demônio. Irmãos, quando a gente se mudou para cá, né, esse terreno, eles faziam trabalho, né, aqui, trabalho de saravá, trabalho, né, ali oferecido para Satanás. Então quando a gente se mudou aqui, o pastor orando e tal, mas mesmo assim, a geladeira às vezes fazia um barulho estranho, as panelas faziam um barulho estranho, assim, tremia. Às vezes eu estava ali fazendo alguma coisa, fazia um barulho estranho no armário, e eu ia olhar, às vezes pensava até que tinha alguma coisa caindo, alguma coisa errada. E eu comecei a orar e comecei a expulsar. E eu falei, diabo, aqui você não tem mais poder. Aqui você não pode mais agir. Aqui é consagrado, aqui é do Senhor. Glória a Deus. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Irmãos, nunca mais escutei barulho algum. E mesmo assim, quando eu sinto que alguém entrou, que tem um clima estranho, que alguma coisa está fora do lugar, eu já oro ali e eu falo, eu sei a autoridade que eu tenho, eu sei que eu posso expulsar todo esse mal, eu sei o privilégio e os direitos que eu tenho, irmãos. Quando nós conhecemos, quando nós nos posicionamos, nós colhemos tanta coisa boa, irmãos. Se as pessoas soubessem o valor do posicionamento, quando ela diz não para o mundo, quando ela diz sim para o Senhor. Você sabia que quando você se posiciona, você se sujeita ao Senhor, automaticamente você está se sujeitando. Você está dizendo, Senhor, eu confio, Senhor, eu acredito, Senhor, eu tenho certeza. E quando você se sujeita a Deus, irmãos,
O diabo, ele foge de você. Ele foge da tua casa. Glória a foge do teu Deus. trabalho. Por isso que às vezes tem pessoas que não conseguem ficar perto de você. Você diz, credo, não fiz nada, não falei nada. A pessoa parece que leva um choque quando chega perto. Não consegue ficar perto. Porque, irmãos, muitas vezes ali não é culpa dela. Mas como aquela pessoa ali é usada por Satanás. E você se sujeita a Deus, ela tem que fugir. Ela não consegue ficar perto. Ela fala assim, ah não, meu santo não bate. Que santo? Não, mas eu não consigo ficar perto daquela pessoa. É muito estranho, eu não consigo ficar ali quando ela está falando. Mas você entende que no mundo espiritual, irmãos, aquela pessoa ali, ela é tão usada por Satanás. Ela é vítima, ela é uma coitada. Mas ela não consegue ficar perto de você. Ela não consegue ficar muito tempo. Ela já tem que sair de perto, ela já tem que ir para fora, ela já tem que sair correndo. E acontece muito com a gente isso. Você vê que você não fez nada, mas a pessoa não consegue conversar, a pessoa não consegue sentar do seu lado. Porque ela é tão usada, irmãos, ela é tão vítima ali de Satanás, que ela não consegue ficar perto de você. Ela não consegue. Então, quando você se posiciona, quando você tem uma posição, irmãos, o diabo tem que fugir de você. Amém? Mas ao contrário, quando você não se posiciona, você tem medo. Você tem medo do amanhã, você tem medo de perder o emprego, você tem medo do diabo, você tem medo de fantasma, você tem medo do escuro, porque a pessoa não toma uma posição, irmãos. E ela é cheia de medo, cheia de receio, cheia de traumas, porque ela não conhece os privilégios, os direitos que ela tem. Quando Jesus morreu ali, Jesus deu a vida na cruz do Calvário. Como que a pessoa não conhece os direitos? Como que ela não sabe que Jesus morreu por ela naquela cruz? Como que ela deixa o diabo ficar todo dia falando do pecado quando ela tinha 12 anos? Sabe? A pessoa me diz assim, pastor, eu estou na igreja há 20 anos, 30 anos. Mas eu acho que Deus não me perdoou do meu pecado quando eu tinha 9 anos. E você diz, irmão, você não entendeu ainda que pecado confessado é pecado perdoado? Que o Senhor morreu por todos os seus pecados na cruz? Glória a Deus! Que você é sarada, que você é curada. Aleluias! Que jogou ali seu pecado no mar do esquecimento, que ele não lembra mais. Mas a pessoa parece que não conhece a palavra do Senhor. E todos os dias ela fica ali sofrendo com aquele pecado. Ela tem 60 anos, mas ela sofre com o pecado quando ela tinha 12 anos. Sendo que o Senhor diz que não lembra do nosso passado, do nosso pecado da mocidade. O Senhor diz que perdoa os nossos pecados. Então, irmãos, quando nós entendemos, quando nós realmente nos posicionamos, mas, novamente eu te falo, você só consegue se posicionar verdadeiramente, irmãos, quando você conhece. Se você não conhece, você tem dúvida. Se você não conhece, você não consegue se posicionar. Se você não conhece, você não consegue se sujeitar ao senhorio. Você sempre diz, será? Mas será que é assim? Mas será que é radical desse jeito? Será que não é nem um golinho de cerveja? Será que não é nem um cigarro? Será que não é assim? Será que não é nem um palavrão? Será que não é desse jeito? Será que é desse jeito? Então, irmãos, quando você começa a meditar na palavra do Senhor, quando você começa a gastar tempo com Ele, quando você começa a se sujeitar ao senhorio do Senhor, aí você consegue se posicionar. Porque você só consegue se posicionar em algo que você conhece, que você tem certeza. E quando alguém te pergunta, você fala, não, eu me posiciono. A palavra do Senhor diz assim, eu conheço a palavra do Senhor. Eu me posiciono porque eu me relaciono. Glória a Deus! O que Ele tem para a minha vida. E, irmãos, nessa noite eu te convido a ficar em pé. Eu te convido a colocar a mão no teu coração. Glória a Deus! E dizer para o Senhor, o que está faltando, Senhor? Em qual área da minha vida eu preciso ainda me posicionar? Em qual área da minha vida eu tenho medo? Em qual área da minha vida eu não consigo ainda me sujeitar ao senhorio do Senhor? Senhor, me ajuda, Pai, a me posicionar. Pai, eu oro com a tua igreja, Senhor, neste momento, nesta noite, Pai. Ó Deus, nos ajuda, nos ensina, Senhor, a nos posicionar, a tomar uma posição, Senhor amado. Ó Pai, nos ensina
a nos relacionar contigo como filho. Oh Deus Todo-Poderoso, eu coloco diante da tua presença, Senhor, a igreja do Senhor. Nós oramos, Senhor, por todos, ó Pai. Nós oramos pela igreja do Senhor. Oh Pai, que as pessoas aprendam a se posicionar, aprendam a viver uma vida, Senhor, do mesmo jeito que vive na igreja, viver lá fora. Aprendam a tomar uma posição e dizer não. Não para tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Não para tudo aquilo que entristece, Pai. Oh Deus, nós nos colocamos a nossa vida diante do Senhor. Nos ensina, Pai. Nos ensina a nos posicionar, Pai. Nos ensina, Senhor, a nos relacionar contigo. Nos ensina, Pai, gastar tempo contigo, ó Pai Todo-Poderoso. Ó Deus querido, Deus amado, eu coloco diante da Tua presença, Senhor, a nossa vida. Eu coloco diante da Tua presença a igreja do Senhor. Eu coloco diante da Tua presença, Senhor, as pessoas ainda que não conseguem tomar uma posição nas circunstâncias, Senhor, que a vida nos coloca. Mas sempre que nós nos posicionamos, sempre, Senhor, que nós nos colocamos, nos sujeitamos ao senhorio do Senhor, ali o Senhor nos faz vitorioso. Ali o Senhor nos faz fortes e corajosos a cada dia mais. Abençoa, Senhor, a cada um, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada um, Senhor, a se posicionar. Visita a área da vida, Senhor, de cada um, ó Pai. O Senhor sabe, Senhor, as áreas, Senhor, da vida, Senhor, de cada um onde é mais frágil, aonde precisa de uma posição, aonde realmente precisa de uma mudança, Senhor. Oh, Pai, eu oro com a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluias. Jesus.